Reunidos aqui na nossa fé, com a alegria do Senhor, começamos mais um encontro. Conexão Bíblica, tratando sobre o Espírito Santo e a questão dos templos do nosso tempo. Bom, nós temos tratado sobre edificação, né? E templo tem a ver com edificação, né? Os templos foram os lugares edificados que anunciavam a presença de Deus no meio dos homens. Muitos templos foram edificados para ídolos, né? Porque é um paralelo, né? Só que do lado das trevas. Então nós estamos tratando daqueles templos que foram edificados para que a luz viesse ao mundo, né? E nós vimos na última nossa conversa que no terceiro templo foi aquele que recebeu Jesus. O terceiro templo da história da primeira aliança. Na verdade, o terceiro templo é a história da primeira aliança completa, né? E nesse terceiro templo, Jesus veio e se manifestou. Nós vimos isso em detalhes na última reunião. Então, quem ainda não ouviu, teria que ouvir, porque essa agora é continuidade daquela, né? E esse assunto que nós estamos tratando, todo ele é fundamentado na questão do seguinte: cada um de nós, no relacionamento com Deus, se torna hoje, na nova aliança, um templo do Espírito Santo, portanto um templo de Deus, e portanto precisa ser edificado. E a questão da edificação é muito tratada no Novo Testamento, e é isso que a gente tem estudado já há algumas semanas, né? Há várias semanas já. Ainda eu adianto para vocês que estão ouvindo, não falamos assim de um modo prático dessa edificação, mas estamos destacando a importância dela e o sentido dela desde o início. Desde que falamos da sabedoria, da interação com o Espírito Santo, do porquê do Espírito Santo estar presente sempre nessa interação com Deus, nesse relacionamento com Deus, né? Então, tudo que foi dito fala do que é necessário para a edificação, mas ainda não falamos do que ela, assim, de uma maneira prática, do que ela representa. Vai ser a última etapa deste assunto, né? Mas é importantíssimo nós olharmos para as Escrituras e para esses templos de Deus, os templos de Deus que a história nos deixou. E esses templos, e o que aconteceu com eles, dão testemunho para nós do que nós deveremos, do cuidado que nós deveremos ter com relação a essa presença viva no meio de nós. Mas tudo isso nós só podemos fazer, e toda a obra do cristianismo está, depois de Cristo, fundamentada nessa presença do Espírito. Já antes de Cristo, o Espírito Santo falava pelos profetas, né? E agora ele está em nós, daqueles que creem, né? Então, para que a gente possa tratar desse assunto e de todo o seu conteúdo extremamente grande, né? Extremamente maravilhoso, que fala de eternidade, fala do sentido da vida, nós precisamos nos colocar, então, nas mãos desse Espírito Santo. E isso nós podemos fazer, porque a decisão é nossa. Então, juntos aqui, você que ouve e eu que estou aqui falando, nos colocamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Por nós mesmos nada podemos, Senhor. Então, que o Teu Espírito conduza cada palavra, cada momento, cada reflexão. Que Ele leve, Senhor, a luz, que é abrir o nosso entendimento. Precisamos disso, somos pequenos, de nós mesmos nada podemos fazer, como eu disse. Mas, ó Deus, nos desse tudo o que é necessário para a vida e para essa maravilhosa comunhão com Deus. Então é nesse sentido que nos colocamos em Tua presença, Senhor, e pedimos o Teu Espírito derramado, Senhor, através da palavra que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né? Nós vamos começar a falar da segunda aliança. Nós vimos que a primeira aliança, então, foram aqueles 3 templos. Vamos falar rapidamente sobre isso? Qual foi o primeiro templo? Foi quando Deus tirou o povo do Egito, começou então na Bíblia relata de outras alianças individuais.
mas a aliança com maior, já com uma nação, foi a primeira aliança, né? Que foi com o povo de Israel, na verdade a descendência de Abraão, que foi retirado do Egito e que depois foi levado por Moisés, que os libertou do cativeiro do Egito, depois de muitos anos, e começou a andar com eles no deserto. E ali já Deus mandou que se estabelecesse o primeiro templo, que era esse tabernáculo, né? Era um templo móvel, né? Então falamos sobre isso e houve aquele período em que eles permaneceram no deserto. Mas chegou o dia que se chegaram ao destino, ao propósito de Deus. O deserto tinha o seu propósito, se cumpriu, e aí chegaram à Terra Prometida. E na Terra Prometida começou a batalha de conquista da terra. Durante esse tempo ainda se estava tudo, essa aliança ainda tinha como o local da comunhão com Deus no tabernáculo. Mas, à medida que foram passando os anos, né, na medida em que passou a época dos juízes, iniciou a época dos reis, teve o primeiro rei lá que foi Saul, né, e depois então veio Davi. Davi, sim, um rei segundo o coração de Deus, como nós já falamos, e esse conquistou a terra. Então aqui foi um evento importante, conquistou a terra, esse era o plano de Deus, tira tudo, expulsa as nações e ocupa esse lugar, porque ali Deus vai estar no meio dessa nação. E aí então, Davi, ao fazer tudo isso, cumpriu a vontade de Deus, nós já dissemos, e aí Deus, por meio de Davi, de um de seus filhos, Salomão, disse a Davi que ele deveria edificar o segundo templo, que é o templo de Salomão. Todos os templos têm um sentido. Lembra que nós falamos? Templo é o lugar, no caso do cristianismo, o lugar onde Deus habita, onde Deus está. Então esse templo tem características especiais. Ele deve ter características tais em que essa habitação seja capaz de conter Deus. E por isso o templo tinha uma série de regras e regulamentos para ser construído. E aí então o templo de Salomão perdurou por muitos anos, vieram vários reis, né? Estou só fazendo esse resumo do que nós já vimos, até que houve um afastamento de Deus progressivo. Isso vai sempre acontecer e a gente vê que se repete, né? Então, nesse primeiro tempo, eles foram se afastando, se afastando. Ao se afastar de Deus, o templo passa a ser ocupado indignamente, né? De maneira indigna, e, portanto, Deus se afasta. Quando Deus se afasta, então, os inimigos prevalecem. No caso, um inimigo de Israel, a Babilônia, destruiu o templo de Salomão, né? Isso perdurou por 70 anos. Nós tratamos da última vez sobre tudo isso, né? E quando Israel, deportado, escravizado, longe da terra prometida, foi se arrependendo, foi havendo arrependimento, então Deus fez com que a nação que dominou aquele povo da Babilônia se simpatizasse com os judeus e permitisse que eles voltassem, né? E foi aí que Deus falou, lembra? Por meio de dos profetas daquele momento. Falou por meio do profeta Ageu para Zorobabel, que era o governador de Israel, e para Josué, que era o sumo sacerdote. E ao tratar com eles, deu a ordem para a construção do terceiro templo, que tinha um propósito extraordinário. Então, repassando, primeiro templo, tabernáculo, segundo de Salomão, foi destruído. Depois, então, alguém recebeu a ordem de edificar o terceiro templo. Tinha um propósito extraordinário, nós já falamos, e esse propósito era receber Jesus no meio desse povo de Israel. Jesus veio para este povo, ele que não soube distinguir a Jesus, a partir deste momento em que não reconheceram Cristo, o templo cumpriu o seu papel, que era receber Cristo, e aí, então, a salvação começa a se espalhar para os gentios. É o nosso assunto de hoje. E isso foi um plano de Deus, né?
tomou os judeus na sua fraqueza, edificou o templo, Jesus veio, mas aí, então, Jesus anunciou a segunda aliança, que nós chamamos de eterna, a nova e eterna aliança. Essa segunda aliança começaria um novo processo de relacionamento, de intimidade com Deus, que ia requerer um tempo, mas agora aquele templo em que Jesus havia ensinado, em que Jesus esteve, aquele templo estava perdendo sentido, né? Ele já tinha cumprido o seu papel. E começa um novo tempo, o tempo da segunda aliança, que é o assunto nosso de hoje. Então vamos seguir adiante porque é um assunto longo. Tudo isso que a gente tem tratado, né, qual o objetivo? Né? É mostrar que o templo é importante nos processos de aliança. É isso aí. Por quê? O processo de aliança é um relacionamento com Deus. Para relacionar-se com Deus, tem que ter um local adequado. Esse relacionamento não pode existir de forma inadequada. O Velho Testamento deixa isso claro quando fala que qualquer um daqueles que viam Deus caíam mortos, né? Porque não tem jeito, é uma coisa, o pecado não se mistura com a santidade. E a santidade de Deus é plena, total, né? Então, estar diante de Deus requer condições especiais, né? Por isso que os templos são objeto de observação para nós, para a gente aprender a importância da edificação. Tudo que nós estamos falando é sobre edificação, né? Então vamos lá. Segunda aliança, Deus com os gentios. Por que gentios? Gentios era o nome dado a todo aquele que não era judeu, né? Então a salvação vai migrando para estes. E tem um propósito. E hoje nós conseguimos ir até o fim, no tempo que a gente pretendeu para falar, a gente vai ver isso com mais clareza, né? Então vamos lá. Deus com os gentios, a salvação dos gentios. O quarto templo começa a ser edificado quando? O terceiro templo, está escrito aí embaixo, né, logo na tela, o terceiro templo foi destruído pelo Império Romano. Depois que Jesus foi crucificado, começou o processo de evangelização dos gentios, que são todas as nações, né, todas as nações que não pertencem ao povo de Israel, né? Então, essa propagação do evangelho, da boa notícia, da boa nova pelo mundo, ela foi crescendo, foi se expandindo, mas nesse período, nesses primeiros 70 anos, a perseguição contra os cristãos era grande, né? E o Império Romano dominava Israel. E foi ele que destruiu, então, o terceiro templo. Isso é um ato simbólico que nós vamos ver, está escrito aí na tela, né? Depois de Cristo, isso revela que após Cristo, com o estabelecimento da igreja, que nos termos da nova aliança, o templo já não é material, mas espiritual, edificado individualmente e também coletivamente. Nós vamos ver como que isso acontece na sequência, tá? Então, por que não precisa de um templo físico, né? Porque agora, essa é a diferença da primeira aliança para a segunda, a grande diferença, né? A primeira aliança, Deus estaria no meio deles. Agora, na segunda aliança, Deus está em nós, por meio da obra de Jesus Cristo. Que obra extraordinária é essa? É o seguinte, Jesus veio como um homem, nascido do filho do homem, viveu no mundo como homem, sem pecado, e sem pecado algum, pagou o preço do pecado. Ao pagar o preço do pecado, dá o direito a todo aquele que nele crê, essa virtude é concedida a todo aquele que nele crê, uma virtude de poder receber Deus sem ser destruído pela santidade de Deus, porque Jesus pagou esse preço. Jesus foi destruído no teu lugar, no meu lugar, e agora Deus pode estar em nós. Mas pode ficar assim? Não. Aquele que recebeu essa presença do Espírito terá que ser edificado individualmente. E isso, no conjunto, forma uma igreja. E essa igreja, então, é o templo dos nossos dias. Está entendido, então? Mas vamos ver como é que isso acontece, né?
Bom, como é que ficou então a edificação desse quarto templo? Está nas mãos daqueles que creem, de nós que cremos em Jesus, creem que em Jesus. Está na mão daqueles que creem em Jesus a missão de edificar o quarto templo, que é a igreja de Jesus, tá? Primeiro, individualmente, não dá para a gente edificar a igreja se nós não estamos edificados. Então é um processo sempre interativo. Aqueles que se convertem vão crescendo, é um processo lento, vai sendo um passo de cada vez, mas naquilo que cada um cresceu, ele está pronto a levar os outros a crescer junto. E isso é a igreja, tá? Então, ele acontece individualmente, mas ele já pode, naquilo que ele cresceu, estar doando para quem está ao seu redor, né? Então, primeiro individualmente e, na sequência, coletivamente. Nós temos todos os recursos para isso, porque não há templo que seja edificado sem o material. No Velho Testamento, o material eram as pedras, o ouro, as pedras preciosas, a prata, materiais nobres, né? Então, o material, agora para nós, é diferente. É algo que gerou todos esses bens preciosos. É a palavra de Deus. Tudo foi criado por ela. Então, o material agora é essa palavra espiritual que é a Bíblia. Então, esse é o material, tá? Se você tem uma Bíblia, ele está aí na tua casa, é o material pelo qual se edifica esse templo espiritual, que começa dentro de nós, individualmente, e cresce coletivamente na igreja. Mas só o material não vai edificar, é preciso do poder, e é por isso que Cristo morreu por nós, e o Espírito Santo está em nós, né? Quando acontece isso, lembra da edificação do terceiro templo que ia receber Jesus? Quem recebeu a ordem? Foi um governador, Zorobabel, e um sumo sacerdote, Josué. Isso acontece de novo, é um paralelo. Por isso que é interessante esses assuntos, porque nos mostra a coerência da Bíblia. E ela vai crescer, viu, pessoal? À medida que nós formos avançando, vai aparecer mais aspectos que são revelados assim. Coisas que estão lá, está escrito, e a gente lê várias vezes, de repente aquilo se abre de uma forma tal que você vai ver a figura que está por trás. É como montar um quebra-cabeça. Você vai tomando a palavra de Deus e o Espírito Santo vai ajudando, vai ensinando, e de repente ela floresce e a gente vê, né? Então a gente começa a entender que o que foi mandado para Zorobabel vale para a nossa alma. Nós temos que tomar as decisões que ele tomou, né? E o que foi declarado a Josué, que era sumo sacerdote, é o que é declarado no nosso espírito. Por que usa a figura do governador e a figura do sumo sacerdote? Porque o governador é quem toma a decisão, e o lugar de decisão no ser humano é a alma, nossa mente, é o lugar da razão. Aqui é o lugar da decisão. Deus respeita isso integralmente. O nosso espírito, aí no caso o espírito recriado, que só tem aquele que crê em Jesus e por isso precisa passar pela fé, né? O nosso espírito recriado é aquele que interage com o Espírito de Deus. E isso só acontecia com o sumo sacerdote, naquele templo antigo, quando ele entrava no Santo dos Santos. E lá ele entrava na presença da Arca da Aliança e Deus falava com ele do alto da Arca da Aliança. Então, esse espírito recriado é capaz de ouvir o Espírito Santo de Deus. É um processo que acontece não de uma vez só, é um processo contínuo, como a gente tem falado, vai crescendo pouco a pouco. Mas então, sempre vai depender de uma decisão e sempre vai depender de o nosso espírito estar em interação com o Espírito Santo. Nós já vimos, falamos da oração no Espírito, que é um processo importante de interação nesse sistema de edificação. Mas agora vamos em frente só sobre o tema do templo, só para a gente ter uma noção da coerência da palavra de Deus. Ainda falando como acontece, tem uma figura. Isso que eu falo que são figuras que, quando reveladas, ficam muito claras. A gente já leu isso muitas vezes e fica ali uma coisa que praticamente sem aparente resposta. Mas eu vou dar uma regrinha para você que está ouvindo, que vale e que ajuda demais, né? Tudo que você lê na Escritura, seja no Velho Testamento, no Novo, tem coisas
Primeiro, às vezes você não concorda, às vezes parecem absurdas, às vezes parecem sem sentido. A grande força que pode ser usada em seu favor é você acreditar no seguinte: o que está lá, pessoal, é verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é o verbo, e a palavra de Deus é o verbo. Toda a Bíblia revela Cristo. Então, nós já falamos isso dezenas ou mais vezes, né? Então, tudo que está lá. Por isso que quando a gente lê um texto desse aqui, lá no passado, você guarda, uma hora vem o sentido, né? E é isso que a gente procura mostrar aqui, né? Então vamos ver um profeta lá do Velho Testamento, Zacarias 4, capítulo 4, vai falar sobre como acontece essa edificação agora no novo templo, tá? Vai falar. Então lá no versículo 10, começa no 10, vai falar o seguinte: o anjo voltou, ele estava tendo uma visão. O anjo voltou e despertou-me, como um homem de quem tiram do sono. Então ele é acordado. Isso acontece com a gente quando está lendo a Bíblia, tá? Às vezes vem o entendimento, né? E perguntou-me: que vês? E ele disse: vejo um candelabro todo de ouro. Lembra quando nós falamos da oração em língua? É o candelabro aceso, as 7 lâmpadas. Não. Muito bem, vai guardando. Vejo um candelabro todo de ouro. Respondi, e continuou falando, né? Que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas, e era assim o candelabro realmente, e em redor ainda 7 bicos, que eram os bicos que acendia a chama, né? Os bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras, colocadas de um e do outro lado do reservatório. Então tinha um reservatório, dele saíam as 7 lâmpadas, onde tinha os bicos para acender a chama, né, a luz, e esse reservatório, ele tinha de um e de outro lado dele 2 oliveiras. Perguntei de novo ao porta-voz, que era o anjo: meu senhor, que coisas são essas? Ele respondeu: não sabes o que isso significa? Respondi: não, meu senhor. Então ele explicou: este é o oráculo a respeito de Zorobabel. Agora é para você, viu? Zorobabel é você. Se você crê em Jesus, você é o governador, tá? Esse é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, ou seja, não é por força sua, por força de vontade, nem por violência, nem porque você vai fazer violência para conseguir, mas sim pelo meu Espírito é que ele cumprirá a sua missão. Então é um oráculo a respeito daquele que está edificando, que é só pelo Espírito de Deus que se cumpre essa missão. Oráculo do Senhor. Quem és tu? E aí o anjo fala uma frase estranha, né? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio a aclamações, graças a ela, graças a ela. Pessoal, isso tudo tem um sentido muito grande. Todo o templo era construído no alto do monte. Mas, na verdade, o templo em si, que está sendo edificado em você, em mim, ele é mais do que um monte. O monte não é nada diante dele, porque esse contém o próprio Deus, né? Então, a pedra de remate é a pedra que completa a obra, e ela vai sendo completada, estágio por estágio, né? E é graças a ela que tudo vai se consumando, todo esse processo, essa vontade de Deus para com cada um de nós, que é a vontade de ter cada um de nós como filhos diante dele na eternidade. Isso não é brincadeira, é grande demais, né? Vamos lá. Continuando o texto de Zacarias. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Então, Zacarias falando: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. E, na verdade, foi o templo, naquele templo que Jesus veio, né? Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Isso acontece com cada um de nós, tá? Começa, e nós precisamos que essa construção seja levada a bom termo, né? E ele continua: assim saberás que fui enviado a vós, o anjo falando para
o anjo que estava se apresentando ali, né, e foi enviado pelo Senhor, que fui enviado pelo Senhor dos Exércitos. Por quê? Por que, pois, desprezar esses humildes começos? Ó, uma frase para nós: não despreze esse seu propósito inicial de começar essa construção, por maior que ela seja, por tão grande que ela seja. Pode começar porque Deus está por trás disso, né? Eles se alegrarão quando virem o fio de prumo, ou seja, um instrumento de construção, aquilo que mede, aquilo que avalia a qualidade da construção, nas mãos de Zorobabel, na mão de cada um de nós. Então ele me explicou: esses 7 olhos são os olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Perguntei-lhe ainda: que significam as 2 oliveiras que estão de um e outro lado do candelabro? Interroguei de novo: que significam esses 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro pelos 2 tubos de ouro? Não sabes o que isso significa? Não, meu senhor, ele explicou. São os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Bom, agora quem está ouvindo, presta atenção. Presta atenção, porque aqui é o sentido disso tudo. E nós temos falado, não dá para edificar esse templo, é impossível se nós não usarmos este óleo que sai dessas 2 oliveiras e que alimenta a luz, que vai manifestar-se em nós mesmos e que vai ser a capacidade de ver, como Jesus vinha e curava os cegos e falava: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, essas 2 oliveiras, eu vou falar para você vai concordar agora, porque fica muito claro. É o primeiro e o Novo Testamento, são os 2 testamentos. É deles que se extrai o óleo, é deles que nós recebemos. O óleo, o Espírito Santo é capaz de extrair daí a revelação, o entendimento. Vai trazendo para você, e esses 2 ungidos, esses 2 livros ungidos, como está escrito, homens inspirados por Deus, escreveram aquelas palavras, que foram os profetas e depois os próprios evangelistas e os próprios apóstolos, ungidos por Deus, eles escreveram cada uma daquelas palavras. E essas palavras são guardadas diante de Deus. Deus zela por sua palavra. Por isso que é importante a gente falar tanta coisa aqui, mas você pessoalmente começar a sua leitura da Bíblia continuamente. Já falamos disso várias vezes, né? Então nós estamos entendendo, olha aí, é assim que vai ser edificado o templo. Esse é o processo, estamos falando do processo, né? O fundamento não tem outro, é Cristo. Mas depois a edificação vem por meio das 2 oliveiras, que são os 2 evangelhos, e as revelações que o Espírito Santo vai trazendo a nós, de cada uma dessas palavras, tá? Bom, esse é todo o processo da edificação do 4º templo. Nós não vamos continuar aqui muito tempo, porque o foco nosso não é agora exatamente a edificação. Nós já falamos sobre isso um pouco, vamos falar de novo depois do tema dos templos. Mas é entender como que a palavra vai nos ensinando, né? E a história dos templos é um ensinamento muito grande, né? Que a gente tem visto. Veja só, o 4º templo se encerrará de forma semelhante ao 2º e ao 3º templo. O 2º templo foi o templo de Salomão, o 3º templo, aquele que Zorobabel e Josué levaram o povo a edificar e que recebeu Cristo, né? Esse foi o 3º. O 4º templo é o nosso, é o templo da igreja, é o templo em que o homem, com a ajuda do Espírito Santo, esses 2 dutos que saem do Velho e Novo Testamento, edifica, né? Mas a história nos mostra o seguinte, que esse templo vai acabar. Vai acabar igual acabou o tabernáculo. O tabernáculo foi o único que não necessariamente acabou totalmente. Ele foi utilizado dentro do 2º templo, né? Mas o 2º templo foi destruído pela Babilônia. O 3º templo foi destruído por Roma, né? E o 4º templo vai acabar também, e é isso que a Bíblia nos mostra. Então isso a gente precisa saber, tá?
Então, Mateus, o sermão profético de Jesus, fala isso e nós vamos confirmar por outros textos. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunha a todas as nações. E então chegará o fim. E aí ele fala como? Ele dá o sinal. E esse sinal é importante. Veja só como que caiu o segundo templo. Ele foi destruído quando ele começou a ser profanado. É pouco a pouco que acontece isso. A impureza das nações que cercavam Israel foi entrando novamente em Israel e foi penetrando no templo, né? Até que chegou a hora em que o templo já não era um lugar adequado para a presença de Deus. E aí foi destruído. O terceiro templo, a mesma coisa, né? Os judeus estavam lá, depois de Zorobabel e de Josué, reacendeu a força da conversão dos judeus, a aliança, a primeira aliança, do cumprimento das leis, mas aos poucos ela vai esmaecendo, vai sumindo, e aí então veio Jesus, anunciou uma nova aliança e aquele templo foi destruído por Roma, tá? Ele é destruído quando ele deixa de ter a finalidade dele, que é conter Deus, né? Agora está dizendo aqui em Mateus 24 que isso vai acontecer então novamente, agora no final dos tempos. Então como é que está escrito? Esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Então a igreja vai crescer e se espalhar pelo mundo inteiro, para servir de testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. E olha como que é o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita lá no Velho Testamento. Olha o óleo vindo dos duas oliveiras. Predita pelo profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. O leitor entenda bem. Vai ter um dia em que a igreja vai chegar num momento tal de dispersão daquilo que se chama apostasia, de esquecimento ou de valores que não são os de Deus, em que já não vai mais conter a essência do Evangelho, que é a presença do Espírito Santo e poder disseminar esse Espírito Santo na terra. Mas vamos continuar vendo se isso se confirma em outros textos. Aí Paulo falando aos Tessalonicenses. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tida como procedentes de nós. O que ele está falando aí? Está falando que cuidado com as coisas que você ouve, né? Porque vocês não precisam se alarmar com essa possibilidade da vinda do Senhor, é o que ele afirma aí, como procedentes de nós e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor, porque isso já lá no comecinho da igreja já começava a se falar, né? Então ele falou, não se alarmem com isso, né? Porque ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, é isso que eu estou falando, que vai ser a causa da queda da igreja. Primeiro deve vir a apostasia, ela deve vir e virá. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, é o que a Bíblia chama daquele que se opõe a Cristo, o anticristo. É um homem que vai ser muito admirado no mundo, isso é fácil de acontecer hoje em dia, está crescendo isso, está tudo sendo preparado para isso. O filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino, sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, tá vendo? Ele vai ocupar a igreja. É um homem, tá, pessoal? Isso aí não é Satanás. Ele é enviado por Satanás. E apresentar-se como se fosse Deus. Então, o homem ocupando o lugar de Deus. Esse é o destino que está... o destino não, é o que está se infiltrando aos poucos na humanidade, naquilo que representa Deus. O homem está substituindo o lugar de Deus, guardem isso. O homem cada vez mais está substituindo o lugar de Deus. E um homem vai assumir essa postura.
Não vos lembrais que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Paulo falando aos Tessalonicenses. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Que algo é esse que o detém? É a presença do Espírito Santo na terra. Enquanto a igreja for efetiva em disseminar, em distribuir o Espírito de Deus, ainda estas coisas não acontecem. Mas isso vai atenuando com o tempo. É o que a gente já tem visto. E é um alerta. Nós precisamos saber dessas coisas, né? Por causa dos nossos descendentes aí. Veja o que Jesus falou na passagem da cura do cego de nascença. Tem tudo a ver com esse assunto. Está em João, capítulo 9, versículo 4. A cura do cego de nascença representa alguém que não vê e passa a ver, né? É isso que está tratando o assunto. E Jesus usou aquela figura de um cego que tinha nascido desde a infância, desde a geração, né? Cego, e que ele foi lá e curou, mostrando que ele veio para isso, para tirar o homem das trevas e levá-lo à luz, né? Lembra, o homem está sempre colocado entre as trevas e a luz. E a força para sair das trevas e chegar na luz é Cristo, né? E aí Jesus fala uma frase enigmática, ele trata desse assunto lá no capítulo 9, né, de João, dizendo o seguinte: enquanto for dia, ou seja, enquanto houver essa luz sendo difundida, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou, as obras de Deus. E aí ele afirma, está em vermelho aí, virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Então vai chegar essa noite, esse período de trevas. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto a igreja ainda gera filhos para Deus, ela ainda tem esse poder de transmitir o Espírito de Deus e de realizar esse trabalho, coisa que tem sido cada dia mais obstruída, né? Mas enquanto isso permanecer, Jesus ainda está no mundo, o testemunho de Jesus está no mundo, e ainda há meios de trabalhar. Bom, vamos ver até onde vai parar isso, né? Tem uma profecia que é interessante, e isso não é só lá no Velho Testamento, é um dos dutos, né? Mas também no Novo, né? Nós vamos ver os dois, que fala a respeito dos judeus. Os judeus, eles ficaram lá, separados do cristianismo. Embora todo o cristianismo tenha vindo dos judeus, que foram os apóstolos que difundiram, a grande maioria dos judeus ficaram na lei e depois ficaram na lei entre aspas, né? E ficaram aí no mundo, no esquema se relacionando com Deus através de uma aliança que não é mais válida, né? Aquela aliança antiga. Embora a lei não mude, ela veio de Deus, ela não é capaz de cumprir o propósito de Deus para hoje, né? Então, os judeus estão lá. E lá no Velho Testamento já havia uma profecia para eles. E é essa profecia que nós temos aí na tela. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou em meio a uma planície. Então, Ezequiel falando. Que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo, ou seja, profere uma profecia sobre estes ossos. Ossos dissecados, lhes dirás, escutai a palavra do Senhor, eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro de vida, para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei com pele. Depois farei entrar em vós o sopro de vida, a fim de que revivais. Sabereis assim que sou o Senhor. Ele anuncia aí algo que vai acontecer com esses que estavam como ossos secos. Vamos vendo mais textos que vão esclarecendo. Aquele negócio de vir à luz em cima da palavra, né? Nós vamos ver que a salvação dos judeus é um evento que vai acontecer anunciando
uma nova etapa que vem, o encerramento, na verdade, da segunda aliança e uma nova etapa do relacionamento do homem com Deus. Tá? Então, a salvação dos judeus. Vamos ver como está escrito isso. Primeiro, continuando aqui em Ezequiel. Tivemos uma pequena interrupção aqui e eu vou até falar a razão. Eu falei o encerramento da segunda aliança. A segunda aliança não se encerra, né? Ela vai continuar eternamente, é a segunda nova e eterna aliança, ela vai continuar eternamente, mas o que vai se encerrar é esse processo de o Espírito Santo ser difundido na Terra através da igreja. Esse processo vai acabar. Por quê? Porque ele chegou à exaustão, ou seja, os homens não estarão mais predispostos a aceitar essa palavra do Evangelho, aceitar Jesus como Senhor. E isso vai ficar claro para quem estiver observando com olhos para ver, né? E esse é o momento que antecede um evento extraordinário, que é, primeiro, os judeus sendo salvos, isso nós vamos ler, e depois uma primeira ressurreição. Tema muito pouco falado nas igrejas, muito pouco, mas é muito claro nas Escrituras. Tá? É tão claro que Jesus mesmo falou isso aí, e nós vamos ler. Tá? Então, vamos continuar aí. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: em breve vou reconduzir os cavalos de Jacó, está lá em Ezequiel 39, e apiedar-me de toda a casa de Israel. Vou mostrar-me cioso do meu santo nome. Serão livres de toda vergonha e das infidelidades de que se tornaram culpados para comigo, quando habitarem de novo tranquilamente na sua terra. Parênteses aqui. Israel está morando na sua terra? Tá, mas não está tranquilamente e não está todo lá. E, na verdade, a maior parte ficou espalhada pelo mundo. Tá? Então, esse fato ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E aí ele acrescenta, sem que ninguém vos inquiete. Ou seja, hoje está cheio de gente inquietando eles. Né? Logo que os houver reconduzido dentre das nações e reunido dos países inimigos, e que houver manifestado minha santidade aos olhos das nações numerosas, por seu proceder a meu respeito. O proceder de Israel. Reconhecerão eles que eu sou o Senhor, que sou o seu Deus, porque depois de tê-los exilado entre as nações, espalhado no mundo inteiro, eu os reunirei no seu solo sem deixar um só. Isso vai acontecer, tá? É palavra de Deus. Não esconderei mais deles a minha face, porque aspergirei do meu espírito sobre toda a casa de Israel, oráculo do Senhor Javé. Então, uma profecia extraordinária, especialmente para os judeus, mas um sinal para nós. Quando virmos os judeus se convertendo, é um tempo extremamente especial. Vamos continuar. Então, o tema aí é a primeira ressurreição, que eu ainda não falei dela, o arrebatamento, que também é algo relacionado à primeira ressurreição, e a prisão definitiva não, a prisão de Satanás por 1000 anos. É no Novo Testamento agora que nós vamos ler, isso tudo está escrito aqui, não é uma palavra do Velho Testamento com interpretação, é o próprio Novo Testamento anunciando, Paulo aos Romanos, capítulo 11. Então, Paulo perguntou para a igreja. Pergunto ainda, os judeus, e eu vou falar porque está no meio de um contexto que está falando dos judeus, tá? Eu estou só abreviando, né? Os judeus tropeçaram acaso para cair? E ele mesmo responde, de modo algum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, olha que interessante, incitou-os à emulação. O que está falando isso aí? Está falando que Deus veio para os judeus, porque era a descendência de Abraão, era o sustentáculo da primeira aliança, né? A descendência de Abraão era a promessa, e Deus cumpriu. E aí, à medida que eles foram se afastando de Deus, Deus inaugura uma nova aliança, e agora assim se estende a todos os outros, né?
Então a salvação tornou-se acessível aos pagãos. Ora, se o seu pecado, o pecado de Israel, que não reconheceu Cristo, ocasionou a riqueza do mundo, ou seja, todos os que estão salvos até hoje, né? E a sua decadência, a riqueza dos pagãos, nós fomos colocados em condição de nos tornarmos filhos de Deus, o que não fará a sua conversão em massa? Paulo estava perguntando, o que será que não vai acontecer quando eles se converterem? Declaro a vós, homens de origem pagã, que somos nós, né? Como apóstolo dos pagãos, e Paulo foi o homem judeu que pregou a todas as nações da época, ele levou o evangelho às nações da época, aquelas principais nações da época, e iniciou a evangelização. Então ele era tratado como apóstolo dos pagãos. Eu procuro honrar o meu ministério. Foi com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação os homens de minha raça e salvar alguns deles. É lógico que teve judeus, e até hoje tem judeus que se convertem ao cristianismo. Mas a grande maioria está aguardando, não sabe, mas está aguardando esse momento. E aí ele afirma uma frase tremenda aqui. Porque se da sua rejeição, quando eles foram rejeitados, o evangelho espalhou-se pelo mundo, da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, ou seja, pelo menos foi oferecido essa oportunidade a todo mundo. Qual será o efeito da sua reintegração, se não uma ressurreição dos mortos? Está lá em Romanos 11. Pois bem, essa é a primeira ressurreição. Nós vamos ver que o Apocalipse deixa isso muito claro, né? Continuando em Tessalonicenses, capítulo 4. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais. Agora vamos falar do arrebatamento, tá, pessoal? O que é isso? Que palavra é essa? A gente já ouviu falar por aí, tem fábulas sobre isso, mas vamos ver o que significa. Não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Aliás, é uma coisa bem que as pessoas ignoram muito, né? E eu faço isso para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. E agora vem o que ele vai declarar, né? Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, é a segunda vinda, nós que ficamos ainda vivos, e ele está se colocando aí como um exemplo, nós os cristãos, todos os cristãos daquela época que ficarem ainda vivos, não precederemos os mortos. Isso significa que eles não vão se unir a Cristo primeiro que os mortos. E ele avisa. Aí tem uma passagem relativa ao Apocalipse que fala dos sinais, né? A voz do arcanjo, o som da trombeta, as 7 trombetas do Apocalipse. Então ele cita essa passagem. Quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor, que é Jesus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, peraí, presta muita atenção. Os que morreram em Cristo, só aqueles que ao morrer estavam edificados de forma tal que estavam cheios de Cristo. Esses ressurgirão primeiro. Então, existe uma primeira ressurreição para estes. Só este. O resto da humanidade, enorme quantidade de pessoas, não ressuscita aí. E nós vamos ver a confirmação disso adiante. Depois nós, aí ele vai falando dos cristãos que estiverem na terra, vivo naquela hora. Os vivos que estamos ainda na terra. Ele usou essa frase para dizer, os cristãos que estiverem como nós agora, vivos naquela hora na terra, seremos arrebatados. Vamos nos unir. É uma força espiritual que vai levantar essas pessoas agora numa nova condição diante de Deus. Eles vão deixar quase que instantaneamente de ter o corpo material e serem levados a um corpo espiritual e se unir a Cristo. Por quê? Porque estão edificados em Cristo. Esses não passarão pela deterioração da morte, serão transformados, tá? Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Então, tudo isso é algo que está previsto nas Escrituras e está muito claro, né? E aí ele mostra como isso tem a ver com a conversão dos judeus, tá? Não quero, irmãos, Paulo falando em Romanos 11, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Nós cremos e Israel não crê, né? Vamos nos gabar disso. Essa cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Olha que frase extraordinária. A igreja vai ficar aí e vai ser ativa e vai produzir frutos até que entre um número exato de pessoas que se completam os filhos de Deus. Por quê? Porque a partir daquele momento ela não terá mais condição de gerar filhos para Deus. O pecado vai se misturando, como aconteceu com os outros templos, tá? Então vai acontecer também. Então, essa cegueira de Israel vai durar até esse momento, né? Que é o momento em que entrou a totalidade dos pagãos. Portanto, eu sempre falo, tem um número, pessoal, é o número que Satanás combate. Se ele conseguir evitar esse número de conversão, ele vence. Parece absurdo o que eu estou falando, mas esse é o que está na cabeça dele. Por que ele vence? Porque é uma corrida. Existe um número determinado e existe uma oposição para que se complete esse número. Quem vai ganhar? A oposição que obstrui que o número se cumpra ou aquele que disse e se cumpre? Então, entre esses dois aspectos está a vitória. Nós sabemos que a vitória está em Deus e vai se completar o número, né? Mas esse número vai chegar um dia e aí sim a cegueira de Israel vai cessar. Então Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó a impiedade. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está lá em Isaías, já estava previsto lá na videira do Velho Testamento. Se quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, que é nosso, né, pagãos, quanto à lei, eles são muitos queridos por causa de seus pais, lá dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia, é o nosso tempo da misericórdia, e isso aconteceu com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, que somos nós aqui, os cristãos, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Deus encerrou todos estes homens, que serão aqueles que participarão dessa primeira ressurreição, na desobediência, para usar com todos de misericórdia. É um texto maravilhoso. Precisa refletir sobre ele? Precisa. Mas o sentido assim mais amplo, mais grosseiro é bem claro, né? Vai acontecer esse momento e aí então é o momento da primeira ressurreição. Existe uma batalha nesse momento, que é a manifestação do ímpio, daquele que se opõe contra tudo e que vai comandar o mundo, né? Ele vai estar assim como influenciador do mundo inteiro, tá? E esse é o quarto oráculo do profeta Ageu, que vai falar de algo que não é para aquele tempo, que ele anunciava do terceiro tempo. É algo muito mais além. Então a palavra foi dirigida ao profeta desta maneira. Pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês. Nesses termos, vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e diz-lhe: abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono dos reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos, cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente ao golpe de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi o oráculo do Senhor dos exércitos. Bom, pessoal, Zorobabel é o cristão, né? Depois do terceiro templo, que eles edificaram, e que era para Israel, tudo bem, e que Jesus veio, Israel não aceitou e abriu-se a porta,
Cada cristão é Zorobabel e Josué, nós já falamos, né? E esse cristão é aquele cristão que estará vivo ou que já morreu em Cristo, que chegou a esse ponto. Esse cristão vai ser conservado como um sinete. O que isso significa? Que ele vai ter autoridade semelhante à do rei, que é Jesus. Vai ter autoridade. Sinete era algo que era dado a alguém para que ele proclamasse ordens em nome do dono do sinete, que era o rei, né? E isso é o sistema que está reservado aos filhos de Deus. É o sistema que cabe a nós. E se nós estivermos edificados, daí a importância da edificação, e se nós passarmos dessa vida desta forma, ou naquele dia, aqueles que estiverem dessa forma, se unirão a Cristo e vão ser conservados naquele período, e nós vamos ver, é um período bem definido, em que eles serão conservados como um sinete, né? Tem tempo? Não, vamos lá, ainda tem um tempinho. Apocalipse 19. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos unidos, é aquela mesma batalha que foi dita para Zorobabel, né? Reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e seu exército, Jesus chegando, né? Mas a fera foi presa e o falso profeta, que realizava o falso profeta é esse homem, que vai ser a causa da apostasia total da igreja, e que vai ser aquele que vai conduzir o mundo, né? Que realizará prodígios sob seu controle, com os quais seduzirá aqueles que tinham recebido o sinal da fera. É um sinal que os homens vão pôr na mente e na mão, ou seja, um modo de pensar e um modo de fazer. Tudo isso vai ser dirigido por alguém que vem influenciando cada vez mais a humanidade. E se tinham prostrado diante de sua imagem, ou seja, submetido a ele. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo. Então, tanto a fera, que é um espírito que está junto desse homem, quanto o falso profeta serão lançados no lago sulfuroso. Essa é a morte definitiva. Os demais foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Vamos ver. O quinto templo. Aí, pessoal, começa um novo período, que é chamado de milênio. Nós vamos ver no texto seguinte como que a Bíblia anuncia isso. O quinto templo, ele é edificado no milênio e é um templo novamente material. Novamente material, totalmente, porque ele é para o povo judeu. Ele veio agora, o templo específico deles, né? Agora para se cumprir do modo correto, não do modo como os outros templos foram feitos e que foram por um período. Esse veio para a salvação completa dos judeus, né? Então Deus vai de novo habitar no meio de Israel e precisa desse templo. Esse templo é misterioso, a gente não entende muito dele, mas é muito claro em termos de definição. São usados do capítulo 40 ao 47, ou seja, 8 capítulos inteiros do livro de Ezequiel, detalhando cada passagem desse templo. Se você pegar lá e ler, você vai ver, fica confuso, não dá para saber o que será isso, mas nós estamos olhando de longe, estamos vendo. É o templo que vai ficar no milênio, ali em Israel, e os judeus estarão novamente ali ao redor desse templo, e agora sim, Jesus estará no meio deles, né? Então, estamos quase terminando. Eu preciso só falar mais uma coisinha para concluir aqui o de hoje, né? Esse quinto templo, nesse quinto templo estarão os judeus convertidos, né, relacionados a ele, e aqueles que reinarão com Cristo no milênio, né? Então vamos ver, quem são esses que reinarão com Cristo? Aqueles que morreram em Cristo e que fazem parte dessa primeira ressurreição, e aqueles que na época estiverem vivos quando Jesus vier e forem arrebatados, né? Então, onde está isso? Lá no Apocalipse 20 vai dizer, no sermão profético de Jesus também, talvez não dê para a gente ver hoje, mas vamos ver aqui o do Apocalipse. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Está vendo que quem vai julgar? Esse julgamento, nós vamos ver que é o julgamento final. É quando é a segunda ressurreição, quando vai ressuscitar a humanidade inteira, desde Adão
até esse dia. Nesse momento, quem que estará julgando? É só Jesus? É Jesus e o seu corpo completo, tá? Que são todos esses que se edificaram e que receberam Jesus plenamente dentro de si ao longo de toda a história até o quinto templo, né? Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. O que é ser decapitado? São figuras importantes. A nossa renovação, a nossa edificação requer mudar a nossa cabeça. É uma mudança. É um termo muito usado no mundo, a gente não percebe o que isso significa. Ah, você tem que mudar a sua cabeça. É, tem que mudar mesmo. Tem que pegar a sua cabeça, cortar e pôr uma nova. Porque a nossa cabeça é a do mundo. E Deus sabe que é assim. Tanto é que Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda a nos convencer, a mudar a cabeça, né? Nós temos tratado sobre isso. Então, eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Está vendo como é que muda a nossa cabeça? O testemunho de Jesus, os evangelhos e a palavra de Deus como um todo, as duas oliveiras completamente são capazes de nos mudar. E todos aqueles que não tinham adorado a fera, são os cristãos que estavam vivos na época e não adoraram a fera ou sua imagem, e não tinham recebido o seu sinal na fronte, no modo de pensar, nem nas mãos, no modo de fazer. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, está entendendo? Existe uma primeira ressurreição, que é aquela que importa que a gente esteja. É nessa que importa. A outra tem o risco da segunda morte. Tem o risco. É lógico que vão ter justos lá, que vão ser aceitos no reino, não como filhos, mas estarão no reino. Isso a Bíblia mostra claramente também, né? Mas também terão uma grande parte que serão lançados no lago de fogo. Então está escrito aí no versículo 5. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Então é um período de 1000 anos em que a humanidade que estiver na Terra estará aqui sendo comandada por aqueles que ressuscitaram em Cristo e pelos judeus convertidos, e os outros estarão ainda sem a ressurreição. Os que morrerem dos homens nesse período vão participar da segunda ressurreição. Mas aqueles que estão com Cristo já passaram pela ressurreição e não morrem mais. Esta é a primeira ressurreição, tá vendo? A Bíblia fala claramente. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder nenhum. Esse julgamento não é para nós, para aquele que estiver lá, né? Eu falo nós, esperando que nós estejamos, né? Então, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Tem que entender estas coisas, elas são importantes, mas o essencial mesmo é saber que vão estar lá aqueles que foram edificados e que sempre onde há uma interação com Deus é necessário o tempo. Depois nós vamos falar na próxima vez do último templo, que é o 6º templo. Por sinal, só adiantando, para encerrar mesmo, garanto agora que vai encerrar, adiantando, são 6 o número de templos que definem toda essa interação com Deus. E 6 é o número do homem, porque o templo é o meio com que Deus usou para estar em aliança com a humanidade. O número 6 é o número da criação dos homens, e são 6 os templos em que Deus se relaciona com os homens. Amém? Então, vamos ficar por aqui e eu sei que foi muita informação de uma vez, procura ouvir com mais calma que você puder e também refletir, ler esses textos, né? Leia com atenção, vai lá nas Escrituras, mas é importante ter escutado isso pelo menos uma vez na vida, né? E daí tirar conclusões, daí partir para o crescimento. Precisamos ser edificados. Que Deus abençoe a todos e estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.